Eu acho que não só em relação à cultura digital, mas em relação a tudo que é novo, os professores têm duas grandes dificuldades. Um plano de dificuldades que é geral, que envolve o quê? Salários não tão compensatórios, condições de trabalho difíceis, turmas, às vezes com muitos alunos, uma cultura escolar que não privilegia tanto a inovação, que privilegia a repetição de conteúdos. Isso num plano geral. Num plano específico, quando entra a questão da cultura digital, das tecnologias na educação, os professores vão frequentemente se referir a qual é a minha formação para isso. Eu sei, tá? Frequentemente os professores se sentem um pouco inseguros em relação a isso. E essa é uma grande dificuldade. O tempo atual é um tempo que valoriza muito mais a colaboração, a troca de conhecimentos, a conexão entre pessoas, do que a simples transmissão de informação unilateral que caracterizou a escola. Os meios digitais podem favorecer uma troca de conhecimentos, uma produção colaborativa. Então, para dar alguns exemplos, quando os professores estimulam os seus alunos a conhecerem o seu meio por meio de fotos, vídeos e áudios e colocam isso numa plataforma digital, por exemplo, ele está favorecendo a colaboração, ele está favorecendo a produção coletiva de conhecimento. Por exemplo, um professor, ele pediu para os seus alunos, com o seu celular, para gravar entrevistas com pessoas da comunidade para recolher histórias dessa comunidade. Esses alunos foram fazer essa pesquisa, gravaram essas entrevistas, depois a transcreveram, portanto, se apropriaram mais do português, e foi num espiral que, afinal de contas, eles fazem um livro, que depois colocam na internet. Ora, isso acho que é um bom exemplo de uma possibilidade de um professor criativo pensar nas tecnologias em prol da aprendizagem. Há cerca de 10 anos atrás, nós tínhamos a grande discussão de um computador por aluno. Eu acho que o barateamento tecnológico e a emergência de um dispositivo como o celular tornou a ideia de um computador por aluno superada. Tá? Hoje é um dispositivo qualquer por aluno, só que daí a gente vai encontrar o mesmo desafio que nós encontrávamos num computador por aluno. O que fazer com esse computador? O que fazer com esse celular em sala de aula? Eu quero contar uma história que eu acho bastante interessante que aconteceu comigo há pouco tempo. Eu trouxe um professor para minha aula para conversar com os meus alunos de ensino superior e vários deles estavam lá com o seu celular, tal. E esse professor, ele falou assim: eu estou muito decepcionado com vocês estão aqui com esse celular, isso daí, e não estão aqui prestando atenção. Tá? E daí o que os alunos fizeram? Não, professor, nós estamos anotando, tá? Nós estamos aqui enquanto o senhor fala, de repente buscando alguma coisa na internet. De repente ele poderia ter razão. E se todos ali tivessem simplesmente no Facebook? Mas eu acho que esse meu colega, tá, ele não deve se fechar a possibilidade, nem ele, nem nenhum outro professor, desse aparelhinho aqui, ser um aliado, um instrumento para buscas de conhecimento. Isso vai implicar que os professores, por exemplo, pactuem como usar o celular na sala de aula com os seus alunos. Me parece que em relação ao celular e a todos os outros dispositivos tecnológicos que estão ligados à cultura digital, a palavra é um pouco essa, imaginação, tá? Em prol da educação. Existe uma tradição de pensar que o uso educativo dos meios é meramente o uso instrucional dos meios. Eu acho isso daí bastante errado, tá? Pois quando um jovem está navegando na internet, ele está se educando também. É a mesma coisa com o cinema. Quando eu vejo algum filme para me divertir, eu não estou me educando também? Ele não está me ensinando coisas? Ele está. Só que essa aprendizagem que está acontecendo de uma maneira mais subreptícia, muitas vezes não está passando pelo crivo de uma crítica racional que os instrumentos da educação podem fazer. O professor pode, muitas vezes,
mostrar o que existe de conhecimento formal, tá? Conhecimento escolar, nas práticas cotidianas dos estudantes, ligadas à cultura digital. Por exemplo, quando ele mostra um tweet, uma postagem de Facebook cheia de erros ortográficos. Então, professores criativos vão poder utilizar as práticas cotidianas dos seus estudantes para qualificá-las, para torná-las mais significativas e, ao mesmo tempo, mostrando a conexão que os conteúdos propriamente escolares têm na vida dos indivíduos. Essas três dimensões, ensinar com a tecnologia, ensinar para a tecnologia e ensinar a tecnologia, são diferentes, mas muitas vezes estão imbricadas numa mesma situação de ensino. De maneira geral, entretanto, eu tenderia a pensar que o mais importante é educar para o mundo, educar para a vida. E se essa vida está fortemente ligada a tecnologias, a práticas que estão relacionadas com as linguagens digital, ensinar para esse mundo, portanto, para a tecnologia, tem um peso um pouco maior na educação mais básica de todos nós. Mas é claro, se eu estou interessado em ensinar para crianças, para jovens, uma prática de linguagem, o ensinar a tecnologia acaba tendo mais peso. Por outro lado, se eu quero criar uma situação didática no qual seja interessante usar a tecnologia, o ensinar com a tecnologia acaba tendo mais importância. Porém, retomando, de maneira geral, o ensinar para o mundo, o ensinar para o mundo da cultura digital, eu acho que é mais importante. Se eu tivesse que dar um conselho para professores em relação à cultura digital, à tecnologia, eu acho que eu retomaria uma frase muito bonita do Guimarães Rosa, onde ele diz assim: professor é aquele que de repente aprende. Essa frase, ela tem diferentes sentidos, como todo grande escritor acaba nos dizendo coisas que podem remeter a diferentes coisas. Mas eu acho que um sentido muito válido para um professor que quer desenvolver práticas ligadas à tecnologia e cultura digital com os seus alunos é que ele pode aprender com os seus alunos. Coisas. Ele não precisa saber tudo. Ele pode desenvolver competências durante o próprio desenvolvimento de projetos, de atividades que envolvam a linguagem e a cultura digital. O professor, quando permite que o aluno ensine coisas a ele, esse professor, na verdade, está favorecendo o aprendizado desse aluno. Porque nós, quando exteriorizamos o nosso conhecimento para alguém, nós o interiorizamos mais. Essa é a dialética bonita que envolve a comunicação e a educação. Comunicação e educação estão profundamente ligadas. Não existe um ato educativo que não tenha uma dimensão comunicativa. E esse professor que for ouvir o seu aluno lhe explicar alguma coisa, ele vai saber, esse aluno está aprendendo mais sobre essa coisa. E esse professor, ao mesmo tempo que é explicado, ele vai poder indagar esse aluno ao aprofundar esse conhecimento. Então, é isso. Professor, saiba que de repente você pode aprender.